Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o programa Fluminense em Debate desta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2011. Hoje, excepcionalmente, como vocês podem perceber, não temos a apresentação de Marcelo Savioli, o que fará a vocês o impropério de acompanhar a minha apresentação, né? Enfim, temos hoje aqui para poder comentar no programa o nosso colunista e já rotineiro aqui no programa, Paulo Roberto Andel. Paulo, seu comentário inicial sobre o Fluminense, que acaba de vencer uma partida cardíaca diante do Ceará. Boa noite, Marcelo. Boa noite, integrante da mídia que nos acompanham, né, pela internet, enfim, outros meios. Em primeiro lugar, saudações tricolores aos campeões do showball, né? A justiça se fez presente mais uma vez. Uma vitória tricolor, né, Paulo? Houve o Ai Jesus e o Fluminense se tornou campeão do showball. Em relação à vitória cardíaca, Marcelo, eu te diria o seguinte, ou perguntaria até, quando não é? Quando nós, tricolores, podemos, em alguma circunstância, sentarmos no sofá ou nas arquibancadas, em algum lugar, assistir uma partida tranquila, uma vitória, né, magnânima, oceânica? Nós não temos esse direito, né? Realmente isso nos foi tomado desde a Gênese. Então, para variar, mais uma vitória difícil, quando poderia ter sido muito, muito fácil, mas para desespero daqueles que pautam pela imprensa convencional, ou parte deles, eu diria isso, o Fluminense está no páreo. Paulo, o que passou na sua cabeça ao ver Márcio Rosário perder aquela bola no início do jogo? Só palavras impublicáveis. Só palavras que não podem ser debatidas aqui, enfim. Eu não sou daqueles, assim, eu reconheço, já brinquei aqui em várias gravações, em várias oportunidades, eu reconheço a profunda limitação técnica que o Márcio Rosário tem. Mas eu acho que aquela situação ali não foi propriamente uma questão somente técnica. Foi uma ousadia, né, que eu acho que até zagueiros de alto nível técnico talvez não fizessem. Ele quis sair driblando sozinho, sem cobertura, na frente da área, e aconteceu aquilo, né? Ou seja, um gol que, em tese, serviria para desequilibrar qualquer time, mas o Fluminense não se abalou com o gol, reagiu, conseguiu o empate e se manteve soberano durante toda a partida. Se o Márcio Rosário ele esteve mal na partida, inclusive quase colocou em risco a vitória tricolor. Por outro lado, o Elivelton ao seu lado fez sua primeira partida como titular e, pelo menos a mim, chamou a atenção de forma muito positiva. Um zagueiro que mostrava habilidade, inclusive é detentor dos melhores números da história de Xerém nos quesitos impulsão e velocidade. Infelizmente saiu machucado e nós temos que ver até que ponto realmente essa lesão vai poder tirá-lo ou não das próximas partidas do Fluminense no campeonato. De todo modo, a sua impressão em relação ao Elivelton é também parecida com a minha, de que é um jogador que promete, e em breve, como disse bem Abel Braga na semana passada em entrevista coletiva, vai rapidinho lá para fora se juntar ao seleto hall dos zagueiros do nível de Thiago Silva nas Laranjeiras? Olha, eu gostaria muito. Eu sempre tenho certa reserva quanto a esse deslumbre que a gente vê com jogadores jovens, embora ultimamente nós temos revelado vários jogadores de alto nível, principalmente na zaga, né? Não convém não esquecer o Rodolfo, enfim, o próprio Thiago Silva. Mas o Elivelton se saiu muito bem. Ele já tinha um certo referencial, né? A gente já tinha uma certa expectativa que isso fosse acontecer por tudo que ele já tinha produzido nas divisões de base. Agora, foi uma grata, não chegou a ser exatamente uma grata surpresa, foi uma surpresa positiva. Agora, não posso deixar de fazer a piada, né? Se a gente imagina que ele já estreou do lado do Márcio Rosário fazendo aquilo, a atuação dele se torna ainda mais brilhante. E a gente espera que ele, enfim, consiga se recuperar a tempo de disputar as novas partidas. O Fluminense precisa de zagueiros, né? E ele tem espaço no time para isso. Ele pode pleitear uma vaga. Bela observação, por sinal. Assistindo o jogo, eu também pensei isso. Meu Deus, o Elivelton entrou numa furada gigante, porque o Rosário hoje está num dia que ele até não teve até esse momento no Fluminense, porque o Rosário realmente vinha jogando até bem. Inclusive fez aquele gol contra o Santos, que caso o Fluminense venha a ser campeão, e é isso que a gente espera, vai ficar marcado na história como um dos lances mais importantes do Campeonato Brasileiro até então. Por sinal,
Como você está vendo depois dessa vitória do Fluminense agora diante do Ceará, com a rodada sendo até positiva para o Fluminense, infelizmente o Corinthians parecia que ia perder para o Avaí, mas conseguiu uma virada à la Fluminense. E com isso o Fluminense agora está a 5 pontos de distância do líder. E dá para ser campeão? Dá. Olhando friamente, a diferença que nós tínhamos para o pessoal da ponta da tabela, os dois líderes era de 7 pontos. Caiu para 5. Evidentemente, nós temos nesse momento crucial 2 premissas. Não podemos falhar e precisamos contar com um pouco de sorte para que esses times percam alguns pontos. Discordo com veemência daqueles que já veem, por exemplo, o pré-campeão Corinthians com uma tabela muito favorável para seu pré-campeonato conquistado. Lembro que em outras circunstâncias, inclusive no campeonato estadual, para quem lembra de 1971, o Fluminense conseguiu tirar diferenças contra um time muito forte, uma diferença de 5 pontos também contra o Botafogo, que se enrolou contra times pequenos. Evidentemente, é outra história, tem 40 anos, mas é apenas uma pequena lembrança. O campeonato não está decidido, o Corinthians joga com o Atlético Paranaense respirando seus últimos momentos e o Ceará, são partidas de morte. E eu, sinceramente, duvido que o Palmeiras entre na última partida contra o Corinthians com o pé mole, a não ser que o Corinthians já seja campeão. Se isso não acontecer, os jogadores do Palmeiras darão o sangue para impedir o título corintiano. Enfim, o Vasco está na frente também, tem uma dificuldade em relação ao título, talvez por conta dos jogos pesados que terá. Agora, chegou um momento que é hora de cada um colocar as garrafas que tem, de mostrar serviço, né? Quem souber fazer isso vai levar o título e eu continuo plenamente confiante no Fluminense. Com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção na partida deste sábado foi a dupla de volantes. Gostei muito da partida do Valência, achei que ele complementa muito bem o Edinho, que é um jogador até útil, eficaz, quando tem alguém de mais pegada ao seu lado. Pelo menos essa é a minha percepção. E gostei bastante também o Rafael Sobis, ele vem se firmando como o craque que todo mundo esperava dele quando ele chegou à seleção brasileira, chegou a ir para fora jogar na Espanha pelo Betis e agora retornou, jogou no Internacional, não deu aquele resposta que o torcedor do Inter esperava, chegou em dúvida no Fluminense e hoje eu volto a dizer que o Rafael Sobis é um belo jogador sim e o Fluminense dispõe de um craque ao lado de outro craque no comando do seu ataque, que é o Fred. O Marquinho, como você bem diz, já é o nosso proletário da bola. E na armação, o Deco dispensa comentários. O Fluminense tem o melhor elenco do Campeonato Brasileiro? Eu não saberia dizer se é o melhor, porque claro que para a história, né, contam muitas vezes os eventuais títulos que se conquiste. Mas é um dos melhores, sem dúvida. Poucos times no Campeonato Brasileiro, mesmo os da parte de cima da tabela, têm a possibilidade no seu elenco da parte mediana para a ofensiva contar com jogadores como o Deco, como o Lanzini, como o próprio Marquinho, como o Fred, como o Rafael Sobis, como o Rafael Moura. O Fluminense tem, sem dúvida, eu não afirmaria peremptoriamente, é o melhor elenco do campeonato, mas é um dos melhores. E não é à toa que o Fluminense, mesmo com a campanha irregular do começo aos trancos e barrancos, o Fluminense hoje é um dos 2 times que mais venceu no campeonato. Sem dúvida nenhuma, não obstante, o Fluminense está liderando o Campeonato Brasileiro no segundo turno, né, em sua segunda metade, e a gente espera que ele esteja liderando o Campeonato Brasileiro em sua plenitude até o final da competição, num jogo que promete ser cardíaco diante do Botafogo, num Engenhão lotado por um mar de tricolores que irá comemorar sem dúvidas o título nacional. Pelo menos esse é o nosso objetivo, né? Dá para fazer esse milagre, né? Olha, são 6 jogos. Nós não podemos falhar. Claro que quem olhasse para a tabela com o intuito eminentemente matemático poderia dizer o seguinte: mas se o Fluminense ganhar os 6 jogos, ele não pode não ser campeão porque há times à frente. Sim, pela matemática somente a gente diria dessa forma. Mas eu sou capaz de apostar que se o Fluminense vencer as 6 partidas, ele será o campeão brasileiro. Porque eu acho muito difícil se o Fluminense consiga, caso o Fluminense consiga essa façanha, acho muito difícil que outro time a iguale, mesmo contra times supostamente de menor quilate. Está se desenhando, né, nas entrelinhas, né, nos risos de determinadas redações, um favoritismo já exacerbado para o time A, B ou C, e esse favoritismo na prática não existe.
Isso precisa ser confirmado no campo. Na tese é uma coisa, na prática é outra. Foi excelente você tocar nesse ponto das redações, porque um dos assuntos que está na pauta do programa de hoje é justamente o tratamento que a mídia esportiva vem dando aos teóricos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Em muitas redações, por assim dizer, nós verificamos a mídia colocando como favoritos ao campeonato, principalmente o Vasco Corinthians, por razões óbvias, e o Botafogo, esquecendo um pouco o Fluminense. Confesso a você que hoje, acompanhando ao menos a mesa da ESPN Brasil, eu vi o PVC e alguns outros debatedores da mesa dizendo que o Fluminense, não dá para duvidar do Fluminense, porque o Fluminense é um time que não empata. Ou ele perde, ou ele ganha, e ele vive um momento muito bom no campeonato que já se alonga durante todo o primeiro turno. Mas como você está vendo, você também concorda que, e a ESPN à parte, existe um certo ranço, um certo rancor com o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, Paulo? Marcelo, existe um rancor contra o Fluminense há 70 anos. Né? No Campeonato Brasileiro agora fica até evidente, mas esse rancor ele é histórico, ele perdura por décadas. E só esse rancor é que pode explicar o fato de que alguns analistas, a essa altura do campeonato, ainda descartam o Fluminense do rol de favoritos ao título. Porque eu tenho certeza que se outro time estivesse na posição do Fluminense, ele também seria incluído nesse rol. Basta olhar as análises dos anos recentes, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense não esteve presente na liderança. Né? Você via sempre campeonatos com 5 postulantes, 3 postulantes, 4 postulantes. Aí agora só tem 2 pintando um terceiro. Sendo que esse quarto time vai enfrentar, desses 3 times, vai enfrentar 2. Sem dúvida, eu diria que essa leitura do campeonato é no mínimo míope, né? Se tratando de Fluminense, se tratando de história, de tradição e principalmente, como você bem disse, de fase, de momento. A vitória sobre o Ceará foi uma vitória maiúscula. Nós estamos na reta final do campeonato. Não venham com balelas de dizer que o Ceará é time fraco rebaixado, porque o Ceará já tirou pré-campeão da Copa do Brasil. O Ceará, esse mesmo time que está aí, poderia ter criado muitas dificuldades, tirou ponto de adversário jogando fora de casa no turno e até mesmo no retorno, e hoje nós não temos essa distância que possa ser considerada enorme do ponto de vista técnico entre os times que pontuam na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Todo jogo será difícil. Quem cair nessa esparrela tende a escorregar na casca de banana e se machucar. E para o torcedor do Fluminense fica, de certo modo, sempre aquela esperança um pouco maior do que os outros, porque os últimos anos, principalmente, vem reverberando nessa filosofia do time que se recusa a perder. Grande Luiz Mendes, que criou essa expressão, infelizmente não está mais entre nós, reforçando o time de comentaristas do Céu, que, na minha opinião, hoje está muito mais forte. Você também, eu acredito que pense assim, do que o time que está aqui na Terra. Mas, Luiz Mendes à parte, fica aqui as nossas condolências do Fluminense, etc. Fez uma carreira gloriosa, não à toa era chamado do comentarista da Palavra Fácil. Mas, voltando aos milagres tricolores, em 2009 o Fluminense fez história com a fuga do rebaixamento do time de Guerreiros. Em 2010, apesar de todas as lesões, e embora o Corinthians queira dizer que o Fluminense ele já teve o título facilitado por causa de Palmeiras e de São Paulo, a gente sabe bem que o Corinthians ele teve a chance do título contra o Vitória no Barradão e desperdiçou. Com isso o Fluminense fez o seu papel e venceu. Em 2011 agora são 5 pontos. 5 pontos para 6 rodadas. A gente sabe que os adversários inevitavelmente vão tropeçar e o Fluminense tem sim todas as possibilidades de ser campeão. Pelo menos essa é a minha opinião, porque se ganhar todos os jogos daqui para frente chega a 71 pontos e como tem um número de vitórias superior a todos os seus adversários, é óbvio que ele se sagrará campeão brasileiro. Mas daqui a pouco a gente continua com o nosso segundo bloco do Fluminense em Debate. Voltamos